Olá, graça e paz, amém. Então, nós estamos mais uma vez aqui reunidos, no nome do Senhor Jesus, para que possamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós paramos, e para recomeçar hoje, o estudo de hoje, no tema prestar assistência material aos ministros da igreja. Então, uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de membros e oficiais. Os oficiais designados por Cristo estão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja. São eles os anciões ou bispos e os diáconos. A incumbência dos pastores é atender constantemente a obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar contas a Cristo. As igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com as possibilidades de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham que emaranhar-se em ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com os outros. Isso é requerido pela própria lei da natureza e pelo mandato expresso do nosso Senhor Jesus, que ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Embora a tarefa de serem diligentes na pregação da palavra seja, por definição de ofício, uma incumbência dos bispos, os pastores das igrejas, a pregação da palavra não está confinada exclusivamente a eles. Outras pessoas que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito Santo e que também tenham sido convocados pela igreja podem e devem ocupar-se com a obra da pregação. Em Atos 6, verso 4, diz, E quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Em Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. 1 Timóteo capítulo 5, verso 15 e 18 diz assim: Como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Gálatas 6, versos 6 e 7 diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus, dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 14, diz assim: Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa?
Quem planta vinho não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite do rebanho. Porventura falo isso como um homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que você tem feito no sentido de assistir materialmente os ministros da igreja? Em termos práticos, qual a importância atribuída por você ao ministério da palavra? Você tem contribuído para a manutenção de um ministério fiel da palavra em sua igreja? Você tem contribuído para a manutenção de um ministério fiel da palavra? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isso? E a sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Agora um subtítulo que diz assim, expressar a comunhão dos santos, incluindo a assistência aos domésticos da fé. Estamos unidos uns aos outros no amor. Todos os santos têm comunhão nos dons e na graça de cada um, e têm a obrigação de cumprir os deveres públicos ou particulares que, de maneira ordeira, conduzam ao bem-estar comum, tanto em questões espirituais quanto materiais. Os santos, ao fazerem a sua profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais, que tendam à sua mútua edificação. Também têm compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as habilidades e as necessidades de cada um. Essa comunhão, segundo a norma do Evangelho, deve especialmente ser exercida no âmbito familiar e nas igrejas, mas conforme Deus ofereça oportunidade para isso. Também deve ser estendida a toda a família de fé, a todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, a comunhão de uns com os outros como santos não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa, suas bênçãos e possessões. Em 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim: Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode manter nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Gálatas, capítulo 6, verso 10, diz assim: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tiago, capítulo 2, verso 14 a 17, diz assim: Meus irmãos,
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão e uma irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. 2 Coríntios capítulo 9, 1 parte a 15. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Julguei conveniente recomendar-vos aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para vossa generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam atributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que tu contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O que você tem feito no sentido de expressar a comunhão dos santos com a beneficência aos domésticos da fé? Em sua prática, isto é, algo regular e frequente? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isso? E a sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante deste dever? Agora vamos a um outro subtítulo que diz assim, batalhar pela prosperidade e expansão de todas as igrejas de Cristo em todo lugar e em todas as ocasiões. Os membros de cada igreja local devem orar continuamente pelo bem e pela prosperidade de todas as igrejas de Cristo em todo lugar. E devem trabalhar para a expansão da igreja em todas as ocasiões, exercendo cada um seus dons e graças na sua área de atuação e de acordo com o seu chamamento. As igrejas, quando dispostas pela providência de Deus, de uma maneira em que seja possível, devem desfrutar da oportunidade e vantagens de manterem comunhão entre si, a fim de promoverem a paz, o amor e a edificação mútua. Segundo a mente de Cristo, muitas igrejas devem reunir-se em comunhão, mediante representantes para considerar e opinar sobre o assunto da divergência. E o seu parecer deve ser comunicado a todas as igrejas envolvidas. Em Romanos 16, verso 1 e 2, diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém a santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Assim falou Paulo. Atos, capítulo 11, verso 29 e 30, diz assim, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, sem efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. 1 Coríntios,
capítulo 16, verso 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 4 e 11. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Filipenses capítulo 4, verso 10, 14 a 17, verso 10, depois 14 a 17, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei bem vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que você tem feito em prol da prosperidade e expansão das igrejas de Cristo em todo lugar? Tem batalhado sempre, em todas as ocasiões? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isto? Isso a igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Agora, nós vamos a um novo subtítulo que diz assim, exercer os deveres de necessidade e misericórdia. O dia de descanso é santificado ao Senhor quando os homens ocupam o tempo em deveres de necessidade e de misericórdia. As boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e a evidência de uma fé verdadeira e viva. Mateus capítulo 12, verso 12 e 13 diz assim, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito fazer bem aos sábados. Então disse ao homem, estende a tua mão. Estendeu-a e ele ficou sã, ela ficou sã como a outra. Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mateus capítulo 25, verso 35 e 36 diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Atos, capítulo 10, verso 2 e 4. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mateus capítulo 6, 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, tu, porém, deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Efésios capítulo 4, verso 28 diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O que você tem feito no sentido de cumprir os seus deveres, de necessidade e de misericórdia? Isso se constitui algo regular, um estilo de vida?
Você crê que tem responsabilidades pessoais com isso? Você crê que deveria canalizar esse esforço tanto que possível por meio do corpo de Cristo, que é a igreja? E a sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Ao nos referirmos a crentes e a igrejas confessionais, devemos nos lembrar que a questão em rigor não é: cremos que temos tais deveres? Tais deveres já estão pressupostos quando fizemos a confissão pública de nossa fé, naqueles termos, tanto como membros individualmente, quanto também na comunhão do corpo. Amém? Vou parar aqui e no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Fiquem na paz.